aqui no ensino integral, com a equipe, né? Com toda a equipe do ensino integral, temos a Ruth PCNP, a Cláudia PCNP, e temos a Patrícia, supervisora, a Simone, que trabalham bastante com a parte de atribuição de aulas. Estamos com todas as escolas aqui, né? A Giovana também, que leva os trabalhos do núcleo pedagógico à frente. Então, o trabalho com a APEI envolve, né, toda essa comunidade, é uma verdadeira família, né? Estou vendo o Rosenberg, agora o Rosenberg estava falando comigo agora há pouco. Então, eu dou as boas-vindas, agradeço a disponibilidade de todos. Hoje, como de costume, hoje é o nosso segundo encontro, né? O primeiro foi presencial e nós vamos fazer um presencial, um online, um presencial, um online. Desta vez, nós vamos colocar o foco na função do PCG e PCA, e teremos a participação da PCG, da Escola Luiz Bortoleto, que é a Gabriela Pavan. Agradecemos muito a Gabriela. E para fazer uma abertura aqui, só retomando alguns pontos, né? O programa de ensino integral, ele proporciona recursos que potencializam o desenvolvimento de todos os estudantes, de uma maneira integral. Então, favorece o desenvolvimento das pessoas no aspecto cognitivo, no físico, no socioemocional e cultural. E para isso, a APEI conta com diferentes práticas e metodologias que favorecem e potencializam esse desenvolvimento. Então, o que entra na APEI, né? Clube juvenis, nivelamento, tutoria, protagonismo juvenil, protagonismo infantil, né? Quando a gente pensa nos anos iniciais. E hoje nós vamos colocar o foco no nivelamento e na orientação de estudos. O nivelamento talvez seja a parte mais, eu arrisco, tá? Mais importante da APEI. Então, hoje, o nosso trabalho, a gente vai se esforçar bastante, né, para conseguir fazer uma reflexão em relação ao nivelamento. Retomando, né, o programa APEI se estrutura a partir de princípios, né, que é o protagonismo, a pedagogia da presença, a educação interdimensional e os 4 pilares da educação. E tem como premissas a excelência em gestão, o protagonismo, a formação continuada, a corresponsabilidade e a replicabilidade. Então, a gente sempre tem essa estrutura como pano de fundo do nosso trabalho, né, nas PEIs, tanto no trabalho de formação, como no trabalho de vocês aí na escola. Então, eu vou dar as boas-vindas, eu vou pedir para a Cláudia vai assessorar aqui, ela vai fazer o compartilhamento, e como eu disse anteriormente, a Gabriela, né, da Escola Luiz Bortoleto, gentilmente vai colaborar conosco nessa parte de mentoria, na parte prática, tá bom? Cláudia, é com a Cláudia agora. Então, a nossa formação, o nosso segundo encontro, né? Hoje é dia 25. Pode ir, Cláudia. Boas-vindas, né, a todos. O objetivo geral desse nosso encontro é fortalecer o papel dos PCGs e PCAs para atuarem na formação continuada das equipes das escolas PEI e replicar conhecimento entre as escolas do programa de ensino integral. Então, nós estamos dentro da proposta de formação continuada e contemplando também essa questão da replicabilidade. Pode mais ir, Cláudia. Então,
o nosso objetivo é compreender a dinâmica do funcionamento do nivelamento, apoiado pelas aulas de orientação de estudos. E vamos ter a mentoria da Gabriela Pavan da Silveira Cunha, que é da Luiz Bortoleto, e com o objetivo de replicar essas boas práticas para a reflexão da nossa prática pedagógica. Nós vamos priorizar no começo a apresentação da Gabriela. Por conta, assim, depois a gente põe a parte teórica e vai reforçando o que ela falou. Tudo bem, Gabriela? Tudo bem. Você me ouve? Vocês me ouvem? Sim. Sim, Gabriela. Deixa só eu retomar um minutinho, para avisar a todos que essa reunião está sendo gravada, certo? Para a gente poder disponibilizar depois, para quem não conseguiu participar, nós vamos disponibilizar no link do YouTube, ok? Sim. Passo a palavra, Gabriela. Sim. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho do nosso trabalho aqui na Escola Luiz Bortoleto. Eu acho que a Cláudia vai compartilhar a primeira tela. Sim. Pode ser a da planilha, Cláudia, que já é a primeira que eu te enviei. Para os colegas, então eu pensei em algo assim que fosse bem prático para vocês, e o que a gente aqui tem feito que tem funcionado, né? Gabi, se nesse momento você quiser abrir sua câmera para o pessoal conhecer você. Sim. Gabriela, eu abri uma planilha, veja se é essa, que a gente tem vários materiais aqui, então a gente vai ter que ir se alinhando. Eu acho que é o primeiro endereço que eu te mandei no Zap. É o que tem o PowerPoint? Pode ser, podemos começar por ele. Aí, Gabi. Pode passar. Sim, pode passar, Cláudia. Sim, então, quando eu conversei com a Cláudia, eu procurei colocar assim, de maneira bem didática, para que todos pudessem assim, entender a nossa rotina, né? Então, o primeiro item lá, eu até quis de propósito, eu coloquei esse P de planejamento maior, né? Porque realmente o que funciona e o que tem dado certo é realmente o nosso planejamento, que ele tem que ser sistemático para as ações poderem ser realizadas. Então, o P aí é de propósito, é o planejamento bem grandão mesmo, tá? Então, para a gente construir o plano de ação de nivelamento, né? Então, claro que a gente tem aí a participação direta dos professores de matemática, língua portuguesa, e os de OE, né? Monitorados e orientados por nós, PCAs e PCGs. Na prática, aqui na nossa escola, nós fazemos da seguinte forma. Então, durante a semana, nós utilizamos, no mínimo, uma aula, né, de língua portuguesa e matemática,
para a retomada das habilidades críticas que a gente já tem, né, que já foi divulgado lá na plataforma CAET. Geralmente, elas ficam entre 1 e 2 aulas, às vezes não é possível em apenas uma aula da disciplina regular de matemática e língua portuguesa. Então, aí acaba usando, às vezes, um pouquinho mais de aulas durante a semana. E as 2 aulas de OE na semana também, e são alinhadas essas aulas com os professores, né, nos alinhamentos. Então, o que é de importante e necessário? Que os horários de alinhamento funcionem nas escolas, né? Então, é necessário que essa agenda e esse momento seja, né, disponibilizado em agenda e que esses professores eles possam semanalmente estar sentando e fazendo esse alinhamento de quais habilidades vão trabalhar e de que maneira vão trabalhar. Então, os planos de aula, tanto do professor de língua portuguesa quanto de matemática, eles devem estar, assim, bem alinhadinhos com o de orientação de estudos, tá? Então, aí eles vão planejar as estratégias, as metas, os prazos e as evidências do nivelamento, que no final a gente precisa de todos os dados para saber se houve avanço ou não em relação à aprendizagem e dos nossos alunos, né? E no final, aí a gente realiza o PAN, né, que pode ser, aí a gente aqui faz tanto com questões de múltipla escolha, de dissertativa, oral, né, e os resultados, eles são inseridos em uma planilha própria, onde a equipe verificará os avanços, os pontos negativos, os positivos e as correções de rumo que forem necessárias, que aqui a gente chama de PDCA, né? Pode seguir. Então, aqui na nossa escola, eu até coloquei um exemplo na prática, né? Aqui são os nossos horários de alinhamento, de orientação de estudos, né? E de OE com professores, no caso, as duplas, OE e matemática, né? Aqui, no caso, a matemática. E o PCG e o PCA também juntos com os professores. Então, o PCG e o PCA, ele vai orientar e monitorar as ações da semana e da semana seguinte que está sendo planejada. Pode continuar. Então, aí também, no anterior, no slide anterior, os horários de alinhamento dos professores de OE com os de língua portuguesa. Aqui nós não conseguimos deixá-los todos no mesmo horário, né? O ano passado a gente conseguiu fazer com que todos tivessem um horarinho de estudo para o alinhamento de OE de língua portuguesa, onde todos participariam, e com matemática também. Mas esse ano ficou mais fragmentado os nossos horários de alinhamento aqui, de orientação de estudos e nivelamento. Pode continuar, Cláudia. Sim, se consegue. Isso. Então, Cláudia, você poderia colocar para mim o modelo da planilha da ADE? Posso. Antes desse, por favor.
Me avise a hora que vocês estiverem visualizando e se é realmente essa, Gabi. É aquela colorida, onde aparece o nome dos alunos. Acho que foi o primeiro... Não sei, acho que será que foi o primeiro? Não me lembro agora. Só um minuto, Gabi. Sim. Acho que é isso. Quê? Não entendi. Esse mesmo. Fazer tá. o quê? Então, vou voltar. Qual, amor? Eu ainda não consegui visualizar. Vocês já? Sim. Cláudia. Agora não é época, não. Eu vou pedir para quem está com É a o época microfone certa. aberto fechar. Podemos? Mas que mosquito não, passarinho picou, tem um que o passarinho picou, né? Gabi, você Oi. já está visualizando? Sim. Posso continuar? Pode. Sim, então, a gente tem esse material, essa planilha, que nós usamos tanto no início da nossa sondagem, que foi no início, né, com a ADE, e durante o processo de nivelamento, nós fazemos uso dela também, né? Então, nós nos antecipamos, porque a plataforma CAED, muitas vezes, ela assim, demora um pouquinho para disponibilizar, né, as informações. Então, a nossa DE, nós pedimos para os nossos alunos que registrassem as respostas, e com essas respostas, nós já inserimos, né, na planilha, e a gente já conseguiu rapidamente apontar, né, as habilidades críticas para que a gente pudesse iniciar o nosso plano de nivelamento. Então, com essa planilha, assim, apesar da plataforma CAED também nos fornecer bastante recurso, né? Mas aqui a gente entende que fica muito visível, né, a dificuldade de cada aluno, né, no geral da sala. Se a Cláudia puder baixar um pouquinho para a gente ver o final da tabela. Os itens... Já baixei, mas não está aparecendo ainda. Acho que demora um pouquinho, né? Então, os itens a gente chama a tabela 1-0, né? O 1 é que acertou a questão, o 0 errou, né? E lá no final, a gente consegue saber a porcentagem de acertos de cada questão e a habilidade, né? Crítica, né, de cada um aí, né, o que cada um tem mais dificuldade. Mediante essas informações da planilha, né, aí nós começamos o nosso planejamento do nivelamento. Então, nós temos esse material, lembro aos colegas que ela é utilizada em todo o processo do nivelamento, né? Onde a gente vai retomar essas habilidades, depois a gente constata se houve avanço ou não, quais delas a gente vai voltar,
quais os alunos ainda não avançaram, né? Então, essa planilha para a gente é de extrema importância. Acho que, então, Cláudia, agora você pode fechar, né? Então, a gente faz aqui para língua portuguesa, aqui a matemática, né? Então, nós temos língua portuguesa e matemática, onde a gente insere as respostas, se inserem as habilidades, né? Esse material, enquanto você, Cláudia, posta agora a planilha, né? Esse material, eu queria dizer para todos os colegas que ele é compartilhado com toda a equipe, né? Porque o que a gente pensa que é importante? É um trabalho dos professores de língua portuguesa, de matemática, de nivelamento, porém, todos os outros professores dos demais componentes curriculares, eles devem se apropriar de quais são essas habilidades críticas e como que dentro de cada componente curricular que eles ministram, eles vão poder estar ajudando os professores de matemática, língua portuguesa e OE, tá? Então, o início do trabalho, ele é com essa planilha, a análise dessas habilidades, e depois o percurso é, nas áreas, os PCAs, em seus alinhamentos entre eles, também analisar na área e apontar as ações que cada área vai realizar para estar contribuindo para que essas habilidades sejam aí superadas, né? As críticas. Então, embaixo a gente vê total de acertos por questão, né? O número da questão e o percentual de acerto por questão. Então, que a última linha aqui, o que está em vermelhinho, né? 11%, né, de acerto na questão 2, então é uma habilidade crítica. As que estão em vermelho eu já consigo saber que são as críticas e as que a gente vai ter que apontar lá no plano de ação de nivelamento. Pode continuar, Cláudia. Acho que agora, se você conseguir ir para a planilha mesmo do nivelamento, sim. TGC é essa, Gabi? Essa mesma, essa okay. mesma. Então, lá, a partir da análise dessas habilidades críticas que serão trabalhadas nessas aulas, então, os professores, eles se reúnem e vão apontar, né? Então, de que forma vai acontecer esse trabalho, a metodologia, a meta, né? E o prazo para trabalhar essas habilidades. Então, aqui eu tenho um exemplo dos meus professores dos sextos anos, né? Então, assim, aqui a gente vai iniciamos com as duplas produtivas, mediante ao resultado visto na tabela anterior, nós conseguimos identificar alunos que poderiam se juntar e trabalhar de forma produtiva. Então, à medida que as aulas de OE foram acontecendo, então, a gente consegue já estabelecer duplas produtivas para que um auxilie o outro, né,
não tão distante, uma defasagem de habilidade de outro, mas que um que tem uma facilidade maior possa ajudar o que tem uma dificuldade específica. Então, aqui, assim, olha, nós colocamos agrupamentos, então, eles, a princípio, duplas produtivas, né? Aqui a gente diz da forma que nós vamos desenvolver o trabalho, 2 aulas de orientação de estudos, que é o nivelamento, né? E mais 1 ou 2 aulas do currículo, no caso, matemática e língua portuguesa. Aqui eles apontam a habilidade, então, a habilidade aqui no caso da matemática, vou falar aqui a 04A. Então, a gente teve aqui 36% de acerto, né? E a meta, depois do trabalho, essa habilidade, ela passar para 65%. E o período em que o professor trabalhou ou vai trabalhar essa habilidade. Então, a gente pode ver que, analisando aqui o documento, até o início de maio, né, nós já temos o nosso plano para a retomada dessas habilidades e com a meta prevista após esse trabalho. Então, isso é feito com os professores de cada ano série, né? Acho que você pode, Cláudia, também colocar o de língua portuguesa. Gabi, é da professora Arielle? Sim. Ações de intervenção? É esse? Sim. Sim. Aqui a gente tem um exemplo da planilha, né? Essa é uma parte do nosso plano de ação de nivelamento, né? Com as ações aí das áreas, né? Então, eu tenho aqui um exemplo dos nossos nonos anos. Então, a professora Arielle, ela é a professora de OE, de língua portuguesa, a Flávia é a professora de língua portuguesa dos nonos anos. Então, aqui nós colocamos as 3 habilidades críticas, né, que levantamos na ADE, a meta, o prazo e de que forma acontecerá esse trabalho. Então, formas de agrupamento individual, duplas positivas, grupos por níveis de proficiência, né? Sim. Então, elas colocam a utilização de simulados, textos diversos, produções escritas que contemplem as habilidades não aprendidas, jogos interativos que contemplem as habilidades, videoaula do Centro de Mídias e de outras plataformas. Gabriela, nas aulas do currículo e em todos os componentes serão desenvolvidas atividades. O pessoal está pedindo para aumentar né, a planilha, só que eu não tenho mais condições, o que deu eu já ampliei.
Aí, o que seria legal a gente deixar bem claro é que todo esse material a gente vai disponibilizar. Então, depois vocês vão poder olhar, analisar com calma também, tá bom? Sim. Desculpa. Uhum. Então, assim, nas aulas do currículo, né, em todos os componentes serão desenvolvidas atividades que contemplem o currículo e, ao mesmo tempo, colaborem na superação das dificuldades apresentadas na DE, assumindo, assim, a corresponsabilidade no processo de nivelamento dos alunos. Então, a gente aqui no nosso plano, a gente reforça o trabalho de toda a equipe, e não somente os professores de língua portuguesa, matemática e orientação de estudos. Pode passar, Cláudia? Eu gostaria de que você colocasse para a gente os planos de aula. Quando ocorre o alinhamento de OE, né, eles automaticamente eles já vão estar realizando o planejamento da aula seguinte e aqui os meus professores de matemática, eles preferem estipular um dia específico da semana com a aula de nivelamento. Então, aqui eu tenho o exemplo do plano de aula da Elaine, a minha PCA de matemática. Então, ela tem o plano da semana, que foi essa semana que passou. E a habilidade que ela vai trabalhar, né, do currículo, ano e série em que o aluno está cursando, e também na aula de nivelamento da semana, vai ser essa habilidade, a 08, que ela vai estar fazendo a retomada. Vocês percebem que a habilidade 08, ela destaca em vermelho, né? A gente aqui orienta que toda a retomada dessas habilidades, os professores façam um destaque, né? Eles façam um destaque nessa habilidade para a gente ficar mais fácil a nossa análise aí do documento. Então, isso vale para a história, para a geografia, para as ciências. Então, sempre que ocorrer a retomada de uma habilidade crítica, e então, nos planos de aula deles, eles façam esse destaque aí na habilidade que eles estão retomando. Então, aqui a habilidade 08 da professora de matemática. Aí a Cláudia vai colocar para a gente o plano de aula do professor DOE, do 9º ano. Sim, então, aqui nós temos, então, o plano de aula do professor de OE, né? E ele destaca na habilidade da semana que ele vai trabalhar com os alunos, a 08, que a professora de matemática lá na sua aula retomou, e ele, juntamente com ela, na aula de OE, vai fazer também essa retomada, utilizando exercícios extras, utilizando metodologia ativa, grupos produtivos, não é?
Aí ele também insere, né, os exercícios, o que ele vai estar desenvolvendo, ele insere no plano para que a gente possa estar fazendo a análise e a validação do plano da semana. Então, vocês percebam que os professores, eles precisam estar muito bem alinhados e uma conversa, assim, diária, sempre fazendo essa retomada, o que deu para ser feito, atrasou, precisou retomar. Então, esses alinhamentos de OE, a gente entende que são essenciais para que nas equipes, realmente lá na sala de aula, a gente consiga colocar mesmo em prática o nivelamento e retomar e fazer com que os nossos alunos aprendam, né, e prossigam aí nos estudos, tá? Então, o alinhamento de OE é para a gente a parte mais importante, né? Onde tudo vai ser combinado, alinhado, o que precisa ser retomado, o que não está dando certo, qual foi a dificuldade. Então, são alinhamentos que são sistemáticos, a gente tem que estar realmente fazendo religiosamente. Cláudia, eu ia pedir para você depois as habilidades. Que você colocasse para a gente. Esse documento, ele é compartilhado com toda a equipe, não é? Então, ele é retirado mesmo lá da plataforma CAED, esse é o resultado, e todos na nossa escola têm conhecimento dessas habilidades, esse material fica com eles impresso, né, para que dentro das aulas regulares, todos os demais possam estar sempre observando o que pode ali naquela semana estar retomando para auxiliá-los, tá? Então, por exemplo, não necessariamente uma habilidade do sexto ano, só o professor de sexto ano vai trabalhar, né? Porque às vezes a dificuldade do meu aluno, por exemplo, na 04 aqui do sexto ano, a gente percebe que lá no nono ano eles ainda têm dificuldade, né? Então, aqui é o geral, né? Que são as dificuldades no geral dos nossos alunos. E que, independentemente do ano série, a gente também acaba sempre observando e ter esse cuidado de estar atento para retomar, né? Seria isso. A princípio, então, o nosso trabalho hoje, ele é semanal, né? Com esses alinhamentos, já com essas habilidades programadas para até o início de maio, e aí nós vamos fazer o PAN, que é a verificação. Então, novamente, vai ter uma nova avaliação com essas habilidades, para ver se todo esse trabalho de nivelamento nesses meses surtiu efeito e o que de habilidade ainda a gente precisa estar retomando.
Gabi, posso fazer uma pergunta? Sim. A gente está nessa fase de organização do plano de melhoria do MMR. Como que vocês articulam esse plano todo da PI, né? Com essas habilidades essenciais, com o plano de melhoria do MMR? Bom, a nossa aqui, Rose, seria a questão mesmo da leitura, né? Certo. Leitura autônoma. Então, essa habilidade, nós colocamos, inserimos no MMR, tá? É um trabalho, mas a gente, paralelo ao nivelamento, nós temos os projetos de leitura, né? Que aqui na nossa escola, a leitura autônoma, né, é assim um grande desafio para a gente. Então, a gente, dessa forma, pensando assim, a gente pensamos em projetos onde engloba a questão mesmo da leitura. Não sei se eu te respondi. Respondeu sim, perfeitamente. Nós temos, paralelamente, nós temos o projeto de leitura e de também alfabetização, né? Porque nós também temos muitos alunos que ainda estão no processo, né? Certo. Principalmente pela questão da pandemia, né? Os alunos que estão no 6º ano hoje, eles ficaram 2 anos, né, sem esse trabalho sistemático da educação presencial, né? Sim. Então, nós temos que ter um olhar diferenciado mesmo para esses alunos, e de uma forma geral, a Resolução 13, ela prevê que as PEIs, com os 6º anos, façam um trabalho de recuperação, até colocando um professor, um pedagogo, né, para trabalhar, para apoiar as crianças nessa questão da aquisição da língua, né, escrita propriamente dita. Sim. Olha, eu agradeço muito, Gabi, a sua participação, né? Eu acho que elucidou bastante dúvidas, e você vai continuar, né, Vou continuar. A partir Sim. do que você falou, eu vou colocar a parte teórica. E eu Sim. peço assim para as pessoas que dúvidas que tiverem, vão anotando, e aí a gente abre um espaço para esclarecimento de possíveis dúvidas. Inclusive, assim, seria interessante a gente fazer um trabalho com as metodologias ativas, né, que são usadas nas aulas de orientação de estudo. Mas a gente não tem tempo hábil hoje, isso acho que ficaria para um próximo momento. Tá certo? Muito obrigada. Eu que agradeço. Claudinha, agora você continua o PowerPoint? Então, nós tivemos essa parte de mentoria, né, com a Gabriela, que eu costumo chamar de Gabi. Eu tive a oportunidade de acompanhar o trabalho lá no Luiz Bortoleto, né, com a supervisora Patrícia, de assistir várias culminâncias. Então, é um trabalho que vale a pena, né, e não só do Luiz Bortoleto, a gente sabe que todas as escolas envolvidas na PEI têm um trabalho bem articulado e diferenciado. Então, olha, partindo dessa questão do nivelamento, é o maior ponto de atenção, que são os alunos com defasagem de aprendizagem, em relação às habilidades que não estão consolidadas e são necessárias para o acompanhamento do ano série em curso. Então, preocupação com as defasagens, quando a gente pensa em AD, as defasagens dos anos anteriores. Pode ir, Cláudia.
Então, o que é esse processo de nivelamento que a Gabriela falou e ilustrou para nós? É uma ação emergencial, ela está em consonância com as diretrizes do processo de recuperação da aprendizagem, como pré-estabelecido no currículo do Estado de São Paulo. Visa promover habilidades essenciais básicas, não desenvolvidas no ano escolar anterior ao do ano em curso. Hoje, até a gente vendo o resultado do SARESP, nós percebemos que os alunos, em sua maioria, estão com uma defasagem de 2 anos de escolaridade. O processo é um processo desencadeado a partir da avaliação diagnóstica de entrada, que é a ADE, que a Gabriela falou, que identifica habilidades que necessitam ser trabalhadas pelos professores em conjunto. Então, essa questão do trabalho coletivo é importantíssima, para que os alunos acompanhem o currículo do ano em curso. Então, é uma ação que deve ser desenvolvida paralelamente ao cumprimento das atividades previstas no currículo do ano turma. É uma ação definida, com estabelecimento de metas, prazos e responsáveis pela sua execução. Então, quando a gente lembra das planilhas que a Gabriela apresentou, existem esses itens. É uma ação que deve envolver alunos para que sejam protagonistas do seu desenvolvimento acadêmico. Então, todo um trabalho, o aluno entender por que isso está sendo retomado, por que é importante fazer, por exemplo, a ADE, né, que a Gabriela falou, olha, nós já nos antecipamos, nós pedimos para os alunos anotarem o resultado, o gabarito, né, do que eles responderam, para a gente já ir trabalhando, que às vezes o CAED demora um pouco, né? Então, o aluno envolvido no processo também. Pode ir, Cláudia. O diagnóstico das necessidades de aprendizagem é realizado por meio da aplicação e análise das avaliações diagnósticas. Então, o que eu falei antes, ele está intimamente ligado com a APEI de raiz, como a Maria Ângela, né, falou para mim essa semana, né? Inclusive ela contribuiu com a gente aqui com o material, eu agradeço, né? A Maria Ângela que está aí na parte da tecnologia. Então, lá o foco está na ADE. Atualmente, outros instrumentos nos auxiliam no processo de nivelamento. São as avaliações diagnósticas elaboradas pelos docentes, né? Eu até acompanhando o Luiz Leite ontem, eles chamam de ADI, né? A avaliação diagnóstica interna. Temos a avaliação diagnóstica de entrada, que é a ADE, a AP, que são as avaliações de aprendizagem em processo, que ocorrem bimestralmente. Os resultados constatados serão norteadores da elaboração do Plano de Ação de Nivelamento, que é o PAN, que a Gabriela também fez referência. Pode ir, Cláudia. Então, a gente dá um destaque nesse processo para a avaliação diagnóstica de entrada, mesmo que ela engloba as habilidades dos anos anteriores. Então, a avaliação diagnóstica de entrada ela é um instrumento de avaliação da aprendizagem dos alunos, toma como referência um recorte das principais habilidades e competências do ano escolar anterior ao que o aluno cursa, e que são necessárias para o aproveitamento dos estudos sequenciais no ano turma em que ele se encontra. Pode ir. Quem são os responsáveis pelo processo de nivelamento na escola? Então, é frisar que é uma ação coletiva, e nas disciplinas de língua portuguesa e matemática, os professores do currículo, eles são os responsáveis por analisar as habilidades e estabelecer as metas e prazos para o plano de ação do processo de nivelamento. Os PCAs são os orientadores e acompanhadores das atividades de nivelamento, juntamente com o PCG. Então, acompanha o desenvolvimento do currículo no ano em curso. E o PCG é o responsável pelas atividades de nivelamento na escola.
Então, nós temos essas ações coletivas, elas são integradas. Pode ir, Cláudia. Rose, aqui para mim, eu estou seguindo pelo celular também, e eu estou vendo que não mudou. Agora mudou. Será que para todos? Todos estão vendo sobre a metodologia? Agora nós estamos nesse slide, indicação metodológica. Então tá ok. Está todo mundo vendo? Acho que sim, né? Tá. Então, indicação, o que envolve a metodologia do nivelamento? Vivências práticas, intervenções imediatas nas lacunas de aprendizagem, o investimento em ambiente de aprendizagem coletiva, fontes de pesquisa dos professores e aulas diversificadas. Pode ir, Cláudia. O nivelamento ele pode ter agrupamentos por habilidades. Pode ir. O agrupamento é a primeira etapa do desenvolvimento do plano de ação de nivelamento, que é o PAN. A Gabriela falou, né, das duplas produtivas, né? Então, é por aí mesmo, grupos produtivos, duplas produtivas, né? Ela frisou também que os alunos não podem estar num nível de desenvolvimento muito distante, né? Nos anos iniciais, a gente trabalha bastante, né, com os agrupamentos produtivos também. O foco desse agrupamento nas habilidades que não foram desenvolvidas nos anos séries anteriores. E as atividades, elas devem ser adequadas ao estágio do processo de aprendizagem. Então, numa turma, você pode ter diferentes atividades, né? Como que a gente organiza os agrupamentos por habilidades? Eles podem ser realizados misturando estudantes de turmas e até anos, séries diferentes, com necessidades de aprendizagem semelhantes. Então, do 6º ao 9º ano, eu posso fazer um dia diferenciado, por exemplo, né, misturando os estudantes de acordo com as habilidades, com as necessidades de aprendizagem. Aliás, a resolução 13 de recuperação, ela traz essa proposta, né, de um dia diferente na escola. E os agrupamentos podem ser também dentro da mesma turma, utilizando metodologias como do agrupamento produtivo. Então, às vezes, não dá para fazer misturando estudantes do ciclo todo, né, fazer esse dia diferente da escola. Mas, dentro da própria turma, pode ser feito com o professor fazendo a recuperação contínua. Nos anos iniciais, especificamente, a aplicação de atividades em situações reais, adequadas à etapa do ensino de uso da língua portuguesa e da matemática. Essas possibilitam que o estudante desenvolva o protagonismo infantil, assim como as competências socioemocionais. O agrupamento dos estudantes por necessidades de aprendizagem propicia condições de intervenção mais eficaz na melhoria do desempenho dos alunos. Então, reforçando, né, tendo como referência o resultado das ADEs, nos anos iniciais especificamente, os mapas de sondagem e avaliações elaboradas pela própria equipe escolar. Então, os mapas de sondagem, onde nós verificamos o nível de domínio da apropriação do sistema de escrita, é uma ferramenta essencial no processo de aquisição aí da língua pelos alunos. Possibilidade de agrupamento de alunos. Por dificuldade, grupos de habilidades independente do ano sério. Grupos produtivos, que está ligado à recuperação contínua, através de monitoria, que é orientada e supervisionada pelo professor, e pode também ser organizado o plantão de dúvidas. Então, essas são possibilidades de agrupamentos
na escola e outras que vocês podem planejar. Quem são os responsáveis pelo nivelamento? O professor coordenador geral, que é o PCG. Qual que é a ação do PCG? Planejar, implementar, monitorar resultados do plano de ação do nivelamento, que é o PAN, na escola. Apoiar na análise das habilidades e na indicação de metas e prazos para o cumprimento do PAN, que é o plano de ação do nivelamento. O professor coordenador de área, que é o PCA, ele orienta e acompanha as atividades associadas às suas respectivas áreas. A Gabriela também nos indicou alguns aspectos aqui desse trabalho dos professores coordenadores de área. Ela frisou bastante que os professores devem estar sempre bem alinhados, que diariamente é importante que exista esse alinhamento, né? E o objetivo desse trabalho é fazer com que os alunos prossigam nos estudos. Inclusive, ela falou, né, da questão dessa orientação de estudos, que é uma das partes mais importantes do trabalho. Pode ir mais um, Cláudio. A equipe docente. A ação é contribuir com o desenvolvimento das habilidades em que os estudantes apresentam defasagem, a partir do trabalho com temas, objetos do conhecimento e habilidades relacionadas aos seus respectivos componentes curriculares. Então, professores de língua portuguesa e matemática, com apoio do PCG, são responsáveis por analisar cada habilidade e as metas e prazos estabelecidos no PAN. Lembra que a Gabriela colocou lá até destacado em vermelhinho a habilidade, enfim. Pode ir, Cláudia. Nas escolas PEI, o nivelamento ele acontece em parte das aulas de OE. Então, é bom a gente lembrar que o professor da área do currículo, né, língua portuguesa e matemática, ele trabalha essas habilidades nas aulas dele. E as aulas de OE, elas têm uma parte específica, né, que é conteúdo específico da OE, e uma outra parte que é dedicada para o trabalho das habilidades. Então, aí que se articula o nivelamento com a orientação de estudos. Nos anos iniciais, que é esse EFAI, né, Ensino Fundamental Anos Iniciais, eu vou falar só da matriz de 9 horas, que de 7 a gente não tem nos anos iniciais. São 2 horas de orientação de estudo do 1º ao 5º ano. Tá? Conforme esse quadro aí que vocês estão vendo, que é de acordo com a resolução SEDUC 107 de 2021. Nos outros níveis, pode passar, Cláudia. A quantidade de aula de orientação de estudos dos anos finais, né? Ensino fundamental, anos finais, esse EFAP. Temos a matriz de 7 horas e a matriz de 9 horas. Aqui a gente vê como a matriz de 9 horas ela é mais recheada, né, do que a outra de 7 horas. Então, no 6º ano, nós temos 2 OE por semana, no 6º e 7º. Na matriz de 9 horas, nós temos 4. No 8º e 9º ano da matriz de 7 horas, nós temos 1 orientação de estudo. Na de 9 horas, nós temos 4. No ensino médio, na 1ª e 2ª série, permanece igual. Tanto nas escolas de 7 horas, como na de 9, são 3 horas de orientação de estudos para a 1ª e 2ª série dos anos iniciais. Do ensino médio. A 3ª série não tem a orientação de estudo, porque é aquela continuidade, né, do currículo antigo, antes do novo ensino médio. Então, aqui não coube. Mas na matriz de 9 horas, temos as 3 horas, né,
que é aí para a terceira série. Aí nós vamos entrar na orientação de estudos propriamente dita, né? Quais são os objetivos? Ampliar a responsabilidade pessoal dos estudantes. Essa parte específica, né, da orientação de estudos. Promover a organização pessoal em relação aos estudos, utilizar material de estudo dentro e fora do ambiente escolar, orientar o aluno a aprender onde que ele busca as informações, né, para o estudo dele. Desenvolver competências socioemocionais e de leitura, compreendendo valores históricos, sociais e culturais da linguagem. Então, a orientação de estudos, ela contribui com todas as áreas de conhecimento, com a formação dos alunos em todas as áreas. E estimular a autonomia e o protagonismo juvenil. E infantil, né, também, como a gente vai ver lá nos iniciais. Pode ir. Cláudio. Então... Para mim já mudou. Já mudou, agora para mim mudou. As técnicas e estratégias de estudos propostas nas aulas de orientação de estudos favorecem a aprendizagem dos estudantes em todos os componentes curriculares. Eu acabei antecipando a fala, né, desse slide. Propiciando o desenvolvimento das competências cognitivas e socioemocionais. Pode seguir. As habilidades trabalhadas nas aulas de OE serão o suporte para que os estudantes possam perceber a importância da autonomia no desenvolvimento dos seus estudos, sentindo-se apoiados, acolhidos e orientados por toda a equipe escolar no seu processo de construção de aprendizagem. Em relação aos anos iniciais, o componente de orientação de estudos nas escolas PEI anos iniciais tem o objetivo de possibilitar o desenvolvimento das habilidades essenciais para estudar, pesquisar e aprender. Para que isso aconteça, precisamos desenvolver habilidades de cálculo, situações-problema, leitura, compreensão, produção textual. E as aulas de orientação de estudos, elas precisam estimular a prática e a criatividade, ter relação, né, com a realidade, elas devem favorecer o desenvolvimento do raciocínio lógico dos alunos para investigação a partir de práticas atrativas. E também orientar os alunos como que usa o material, né? O material do currículo, o material da Aprender Sempre, enfim. Agora, quem são os responsáveis pela orientação de estudos? Nos anos iniciais, é o professor de referência da turma, apoiado e acompanhado pelo professor colaborativo. Qual a função deles? Planejar e ministrar aulas de orientação de estudos. Nos anos finais e médio, preferencialmente é o professor de língua portuguesa ou o professor de matemática, que vão ministrar as aulas de orientação de estudos. Eles planejam e ministram as aulas de orientação de estudos. Se eles não tiverem disponibilidade, professores de qualquer componente e de qualquer área podem ministrar as aulas de OE na PEI, de anos finais e ensino médio. Os segmentos dos PCAs e PCGs, eles planejam e acompanham os resultados das orientações de estudo, que é o que a Gabi destacou, né, como uma ação muito importante. E os pais, todos os segmentos, né, também o diretor de escola, com o apoio do vice-diretor, atribuem as aulas e acompanham o planejamento e os resultados. Os pais ou responsáveis, eles incentivam, apoiam e acompanham a vida escolar dos alunos. Então, todos estão envolvidos nesse processo. Quantidade de aulas de orientação de estudo nas matrizes. Então, anos finais. O sexto ano tem
2 aulas, na matriz de 7. Sexto e sétimo, acho que até sexto e sétimo, 2 aulas, e matriz de 9 horas, 4 aulas. O oitavo e nono, 1 aula, matriz de 9, 4. E a primeira série, segunda, 3, e na matriz de 9 horas, 3 da primeira a terceira série do ensino médio. Todo esse trabalho, todo esse estudo vai estar articulado nesse plano de ação de nivelamento, que é o PAN. Então, isso aqui é uma sugestão, tá? O que ele prevê? Escola, professor, ano, bimestre, ano, série. A Gabi apresentou para nós, né? Habilidades não desenvolvidas, então, lista-se as habilidades que os estudantes apresentaram maior dificuldade em desenvolver na avaliação diagnóstica. Metas, descrever quais as metas previstas para a turma. Então, em cima das habilidades, né? Então, nós queremos aumentar para 80% o domínio daquela habilidade, por exemplo. Estratégias de retomada, engajamento e recuperação. Descrever a metodologia que será utilizada para o cumprimento das metas. Tem o cronograma, definir prazos para cada uma das ações descritas na metodologia. O acompanhamento, descrever como será realizado o acompanhamento dessas ações. Descrever como será realizado o acompanhamento das ações, aqui está repetido, né? E enturmação, agrupamento. Descrever os agrupamentos segundo o critério definido. No que a Gabriela apresentou, eram duplas produtivas. Agora pode ser, por exemplo, agrupamento por habilidades. Enfim, aí a escola tem autonomia para fazer essa enturmação dos alunos. Ajustes, pontos de atenção e observações. Então, esse, de uma forma geral, é a estrutura do PAN. Ele traz habilidades não desenvolvidas, metas, estratégias de retomada, engajamento e recuperação, cronograma e acompanhamento. Tá? É uma síntese, tá? A gente mostrou lá a fotografia dele, isso aqui, nesse slide é o que ele contém. Acompanhamento, enturmação, ajustes, pontos de atenção e observações. Pode ir, Claudinha. Esse slide a gente pode deixar para depois. O que eu gostaria de fazer agora é abrir para dúvidas. Aí, se a Cláudia puder ver no chat se tem alguma dúvida que as pessoas foram colocando. Ou se alguém quiser pedir a palavra, a Gabriela está presente. Eu vi aqui uma pergunta no chat da Escola Ana Ferrari Rossi. Se a Gabi puder nos ajudar, né, Gabi, que ela está na prática, ou quem mais tiver, eu sei que a Maria Ângela também está aí, ou os supervisores que acompanham, né, de repente a gente pode estar ajudando também a Gabi. Esse nivelamento ocorre o ano todo? Após o PAN, vocês retomam o trabalho dessas planilhas usando os resultados, espera aí que eu não estou conseguindo ver tudo, das APs também? Sim. Gabi, e tem uma periodicidade, é bimestralmente que faz o nivelamento? Dentro do possível, sim, né? Mas tudo depende de como o trabalho evoluir, né? Certo.
Alguém perguntou se o PAN é por turma. Como que organiza o PAN? Aí tem os critérios de agrupamento, né? O documento nós organizamos por ano e série. Certo. Mas pelo que você falou, Gabi, retomando, né, se ocorre o ano todo, vocês acompanham semanalmente, né? Sim. Pelo que você falou, né? Sim. Nós temos as habilidades levantadas por turma, né? E claro que à medida que o trabalho vai avançando, às vezes uma turma ela progride mais que a outra, então, mas semanalmente esse alinhamento corrigir o planejamento, né? Certo. Ela sabe tudo. Que ódio, dá para fazer tinta Eu vou pedir para quem está com o microfone aberto fechar, por favor, que está interferindo. Das perguntas no chat, acho que nós já respondemos. Certo. E Bairro dos Prados está perguntando como distribuir as aulas de OE, que agora apagou para mim aqui. A pessoa pode falar, viu, da escola. Também. Mas eu consigo ver aqui. Como distribuir as aulas de OE, 3 aulas, de língua portuguesa 3 e matemática 3, na segunda série do ensino médio. E na terceira série do ensino médio, que não tem OE, quantas aulas pegar do currículo para trabalhar nivelamento? Quer que eu retome? Porque são 2 perguntas em uma só. Como distribuir as aulas de OE, 3 aulas de língua portuguesa e 3 aulas de matemática na segunda série do ensino médio? Deixa eu ver, alguém que tem mais experiência e com o ensino médio na borboleta só fundamental, né? Nos finais. Alguma escola que já trabalha há algum tempo na PEI, ensino médio, teria como ajudar na resposta dessa questão? Como que eu faço para levantar a mão? Mara. Oi, pessoal, boa tarde. Deixa eu abrir aqui, minha câmera está fechada, não estou conseguindo abrir. Então, olha, aqui no Terezinha Villani, é o primeiro ano, já é o nosso segundo ano de PEI, né? E aí, com as aulas de orientações de estudo, nós priorizamos português e matemática, mas como já foi falado anteriormente, nem sempre a gente consegue atribuir para o professor. Esse ano ficou mais difícil ainda atribuir para o professor de português e matemática, por quê? Por conta do itinerário formativo. Então, nós tivemos que atribuir para eles a aula do currículo mais o itinerário. E aí, para professor de português e matemática, ficou difícil a gente atribuir. Então, nós atribuímos para outras áreas, para ciências humanas, professores foram atribuídos a essas aulas. O que acontece agora são essas reuniões de alinhamento, né? Para definir as habilidades que serão trabalhadas. E aqui nós priorizamos, de repente, orientação de estudo, nós colocamos todas no mesmo dia. Exemplo, na segunda-feira. Essas aulas ficaram todas na segunda-feira. Então, nós conseguimos fazer dessa forma. Tá importante. Se der para organizar o horário, colocando todas no mesmo dia, né, o horário comum, facilita, né, todo esse trabalho de reflexão. Facilita bastante. E aí eu queria... Pode falar. Rose, eu queria dar um exemplo também,
o nivelamento que nós fizemos esse bimestre. A gente sabe que é difícil, nós temos que estar a todo momento nos adequando, né? Mas esse bimestre, o nosso nivelamento foi da seguinte forma, né? Por exemplo, ó, nós temos aqui no Terezinha do Fundamental, vou dar só uma série como exemplo. Sextos anos eu tenho 3, eu tenho sexto A, tenho sexto B e sexto C. E aí nós definimos a semana e nós separamos essas turmas por dificuldade. Então, por exemplo, o sexto A, todos os alunos que ficaram no sexto A dessa semana, da semana de nivelamento, são alunos do nível abaixo do básico, abaixo e baixo. Agrupamos por dificuldade o aluno. O outro sexto ano são alunos do nível médio. O outro sexto ano, mais avançado. Então, assim, é um trabalho diferente também que nós realizamos esse ano, né? E é bem bacana a gente poder estar agrupando o aluno por nível de dificuldade. E fica mais fácil também para o professor na hora de realizar esse trabalho com os alunos. Assim, o mais trabalhoso, por exemplo, nesse momento, é definir os alunos, mas nós fizemos todo esse levantamento de habilidade, de dificuldade, que nós estamos pegando os resultados do CAED e também da avaliação diagnóstica que nós realizamos na escola antes mesmo do CAED. Então, nós separamos o aluno por nível de dificuldade, né, por proficiência, né, separamos o aluno por proficiência e montamos o nivelamento em cima da proficiência. Então, por exemplo, sexto ano, eu separo o nível baixo e abaixo do básico, o nível médio e o nível mais avançado. Então, eu monto 3 grupos. Um grupo do baixo, médio e um avançado. Que auxilia bastante o professor também na hora de trabalhar o nivelamento. Tá bom? Porque aí, nesse sentido, é recuperação e aprofundamento, né? Está trabalhando com essas 2 variáveis. Isso. Então, como esse primeiro bimestre demorou muito para ser o resultado da ADE, né? A gente queria aproveitar esse resultado, então acabou, na verdade, coincidindo dessa forma. Perfeito. Tá bom? Tá ótimo. Obrigada, Mara. Cláudia, tinha, além daqueles slides, volta lá nos slides, e aí depois tinha um outro PPT que, se você puder abrir, que é para a gente mostrar algumas sugestões de planilhas, de registro. Só um minuto, Rose. Tá joia. Qual que era que eu falei? Eu posso pôr ali para mim ouvir um por um aqui nele? Pode. Você entendeu como que eu estou fazendo? Eu clico aqui, dou play. Porque daí, se você falou errado, você grava esse mesmo. Slide. Então, esse material, colaboração da Maria Ângela, que ela falou, olha, é um material da PEI logo no início, né? Então, é sobre o processo de nivelamento, algumas formas aí de registro. Pode ir para o outro, Cláudia. Então, é um formulário metodológico para elaboração do plano de nivelamento. Então, a introdução, contendo breve apresentação dos resultados. Depois, leitura, análise e interpretação dos dados, ações de intervenção, forma de agrupamentos e metodologias empregadas, metas e prazos, acompanhamento, né, planilhas e avaliação, encaminhamentos após o término do nivelamento, avaliação e revisão de todo o processo, que é o PDCA. Pode ir no outro. Então, é essa a fotografia, tá? É parecido com aquele que nós apresentamos, né, lá no outro momento. Então, esses itens que eu falei, eles estão contidos aqui.
encaminhamentos após o término do nivelamento, né? E aí tem uma proposta de formulário de acompanhamento do ganho de aprendizagem para professores e alunos. Então, é semelhante àquele material que a Gabriela apresentou. Então, a planilha para acompanhamento da classe. Então, está dividido nos 3 grupos de habilidades, né? Então, grupo 1, aquelas competências para observar, grupo 2, competências para realizar, né, que são as procedimentais, e o grupo 3, competências para compreender. Então, aqui tem uma tabelinha, uma legenda, né, na verdade. Habilidades não alcançadas. Se tem de 7 a 10 não alcançadas, a legenda é vermelho. De 4 a 7 é roxo, 2 a 3 laranja, 1 a 2 azul, e quando não tem habilidade em defasagem, é 0, é verdinho. Isso aqui lembra, né, a Ruth tá aí, lembra o nosso mapa de aquisição da língua escrita, né? Que a gente também tem cores para categorizar os alunos. Exemplos de habilidades: matemática na primeira série do ensino médio. Habilidade: localizar números reais na metanumérica. Então, não verificada, né? E a habilidade verificada está aqui, tá? Satisfatória, né? Tá o verdinho. Reconhecer situações, ó, localizar, reconhecer situações que envolvam proporcionalidade. Nessa turma tá satisfatório. Agora, identificar coordenadas de pontos no plano cartesiano. Já está aqui indicada para recuperação, né, desses conteúdos na sala de aula. Uma outra é expressar problemas por meio de equações, também. Estão aqui chamando a atenção. Pode ir para o outro. Aí tem também uma sugestão aqui de ficha de acompanhamento do aluno, no processo de nivelamento. Então, o aluno, componente curricular, diagnóstico inicial do aluno, após sondagem inicial em sala de aula. Pode ir para o outro, Cláudio. Planilha para acompanhamento da classe, né? Habilidades não dominadas, data, as legendas das cores, né, que é o que eu já falei anteriormente. Aqui os objetos de conhecimento, né, do currículo, como esse aqui é logo do início das PEIs, eu não sei se mudou alguma coisa aqui com a nova BNCC, o novo currículo, mas aqui é para a gente ter uma ideia, né? Então, dentro do objeto de conhecimento, números, operações e funções, o que está aqui chamando a atenção? Resolver problemas que envolvam a equação do primeiro ou do segundo grau, ou sistema de equações de primeiro grau. Dentro do outro bloco de conteúdos, espaço, forma, grandeza e medidas, resolver problemas que envolvam área de perímetro, superfície, planas limitadas por segmentos de retas, etc. Então, aqui, é uma forma bem visual para a gente refletir em relação ao desenvolvimento dos alunos em relação às habilidades. Pode ir, Cláudia. Esse aqui, né, a gente já passou. Isso. Então, nós vamos disponibilizar também, e com certeza vocês, enquanto escola, já organizaram esses instrumentos, né? Os instrumentos de vocês. Cláudia, se você puder continuar aquele slide maior, aquele do começo.
Então, nós vamos aqui para a sistematização desse encontro. Nós vamos colocar agora um momento de reflexão. Então, gostaria que, enquanto vocês... É um vídeo curto. Enquanto vocês assistem o vídeo, vocês vão refletindo em relação ao trabalho na PEI. Tá certo? O trabalho na PEI, o trabalho que vocês vêm desenvolvendo aí como educadores. É um vídeo de 8 minutos, né? Não sei se todos já conhecem, daí nós abriremos a palavra para vocês colocarem o que vocês refletiram a partir desse vídeo. Nós íamos começar com esse vídeo, mas a gente inverteu para priorizar o tempo de fala da Gabriela. Tá certo? Eu vou disponibilizar aqui no chat também um forms como lista de presença e avaliação do nosso encontro. Enquanto a Rose está organizando o vídeo, Rose, tá? Eu já vou disponibilizando aqui para que todos possam preencher esse formulário, ok? Perfeito, obrigada. Aqui tá certo. Agora o meu é aqui. Aqui não é. Esse é o meu ainda. Tá? Hã? Deu tudo certo lá, Anderson? Sumiu aqui para mim, pelo menos, o vídeo. Rose, aguarda um minutinho só. Tudo bem. Eu estou com 2 assistentes aqui. Tá. É isso mesmo. Tão bonitinho. Então, para o vídeo, para depois fazer com o som. O som, na verdade, é uma música de fundo que tem nesse vídeo, né? Os personagens, eles não falam, é só para dar um toque para quem está assistindo. Vou fazer assim. Compartilhar. Conversar no computador. Isso. É aqui. Escolhas da vida. Escolhas da vida. Então, no começo. Pronto? Pronto, agora está com Agora estamos escutando. Certo. Aí eu vou vir para
Jamil, você conseguiu cortar alguns? Viu? Porque são 2 por sala. Não, mas não tem problema. Tem alguém com o microfone aberto?
Nós vamos abrir a palavra, né, para quem quiser fazer alguma observação em relação a esse vídeo. Tá com vídeo. Espera aí, Rose. Então, o que é esse barulhinho? É do vídeo. Ah lá, tem outro passarinho, tem um dos passarinhos agora. Podemos falar, Ruth? Tem Podemos. outro? Tem Não, outro não. vídeo? É Não, esse, né? não. É esse mesmo. Já fechou. Eu vou jogar uma provocação, então. A gente pensando enquanto escola, enquanto PEI, enquanto retorno, né, ao trabalho presencial depois de todo esse tempo de pandemia, que aliás ainda não acabou, né? Como que os alunos estão vindo para a escola, né? E levando em consideração aí a PEI com a pedagogia da presença, como que está nosso olhar? Nosso olhar está atento para os alunos, como eles estão chegando, né? Até para a nossa equipe de professores, de funcionários da escola. O que vocês perceberam? Gente, vocês não gostaram do vídeo? Alguém levantou a mão. Oi, eu Emanuel da Escola Monsenhor Nora. Oi, Manuel, tudo bem? Então tá bom. O que dá para perceber é assim, os meninos estão com grandes problemas de convivência, pessoal, principalmente, né? Dentro da pedagogia da presença, a gente tenta orientá-los e retomar esse ensino presencial, né? Acostumaram muito em casa, com uma rotina diferente, né? Então não adianta só a gente ficar focando em conteúdo também, né? Tem que estar junto o conteúdo, mas com outras necessidades também, ressocializar basicamente, eu acho. É isso, passo a palavra. Mais alguém? Se a gente pegar essa estrutura dessa história, pensando na escola, né? A gente tem uma criança viva, né? Ela queria ela queria viver. E a escola que ela estava indo estava conectada com a vida? Pode falar, viu, ao vivo. Cláudia, não sei se o pessoal está colocando no chat algumas impressões. Sim, a Vilma já colocou. Pode falar, então. Se ela não quiser falar, eu falo por ela. Tudo bem, Vilma, então? A Vilma colocou aqui para nós que nós não podemos só impor, temos que tornar a escola um local mais atrativo, né? E eu vou um pouquinho além da Vilma, né? Eu acho que a escola tem que ter significados. Hoje a gente falou muito dessa parte técnica e tudo mais, né? Que é o nivelamento, que é a orientação de estudo, mas orientar também para a vida, né? Olhar para esses nossos alunos e, ao tentar, né, trazer essas defasagens à tona e essa melhora significativa, olhar para eles também, né? Se eles estão sendo felizes, se a escola está tendo significado na vida deles. Então, a própria orientação de estudo, eu acho que é um meio até de mostrar a eles o quanto o estudo pode ser importante, atrativo, gostoso, né? Tá nas nossas mãos. E eu falo isso porque
Eu também estou ainda dentro de sala de aula e eu vi como está difícil agora. Vocês podem até comentar, né? Isso que foi falado anteriormente, que a gente precisa trabalhar, sim, essa socialização, essa ressocialização, é muito importante nesse momento também, porque eles se perderam um pouquinho, né? Eu dou aula em escola particular e a gente está vendo isso na prática. Então, como fazer isso, né? Pensar dentro das nossas escolas, o quanto isso é importante. Como a Raquel está dizendo aqui, eu sei que a Raquel gosta de falar. Pode falar, Raquel, se você não quiser que eu leia. E comenta um pouquinho. Raquel Montinho? É. Faladeira, pode falar aí. A Raquel Montinho tá pra caramba. Mas é bem nesse aspecto mesmo, né? Tem que ter também o prazer, não adianta só as cobranças, né? De melhoria de conhecimento, tem que ser uma melhoria, mas assim, uma melhoria para a vida também. E esse videozinho, Rose, eu usei essa semana na minha aula de PV, o mesmo vídeo, né? Para depois falar dos caminhos da vida. Então, eu perguntei até para os alunos se alguém já tinha sentido assim, de uma certa forma, cobrado daquela forma pelo pai, pela mãe. E eles olharam entre si assim e já foi uma resposta. Então, parece, apesar do vídeo ser, né, mudo, mas a compreensão, eles entenderam perfeitamente naquilo que ele, assim, da alegria, da arte, da música, né, das cores, e quando tudo foi ficando muito cinza, criou muito sentido para eles o vídeo, foi bastante interessante. Importante você falar da família, né, Raquel? Sim. E até agora nós falamos até da responsabilidade da escola, mas a família também, né? Sim, ela é corresponsável. Nós já fizemos um alinhamento aqui para tornar uma das nossas propostas para o MMR trazer mais a família para parceira da escola mesmo, para não vir só no dia de reunião, mas assim, ter mais contato com a escola, para que juntos, né? Porque o trabalho da escola é muito bom, assim, na questão de orientação, de percepção de mundo, de vida, mas a família precisa desse olhar. Nós percebemos que temos, assim, muitos jovens com ansiedade, e quando a gente conversa com eles, chega sempre o problema, assim, da falta de participação dos pais na vida deles. É uma questão bastante forte. E eu não vejo... Cortou sua fala. Afazeres. Muitos afazeres e pouco tempo para a família em si. E é um dos problemas mais graves que a gente está enfrentando, principalmente com os jovens de ensino médio, né, que estão... Cortou de novo a fala, Raquel. Não sei se é só para mim. Cortou mesmo. A internet está dando umas falhas. Tudo bem. Então, olha, isso que a Raquel falou é bem importante. A gente não pode ver o nosso aluno como se fosse uma habilidade em defasagem, né, também, né? A gente tem que ver como um todo, né? Como um ser humano que está dentro da vida, tem relações fora, tem gostos, né? E se a gente for ver, hoje, os nossos alunos, por exemplo, no modelo de escola atual, e especificamente na escola P, eles estão tendo oportunidades que gerações passadas não tiveram. Então, a gente espera que os alunos, principalmente,
eles tenham uma perspectiva, uma visão de mundo mais ampla do que a que nós tivemos, né? Do que a que nós temos. E o futuro é feito com as coisas que nós fazemos agora, não é um amanhã. O que a gente está fazendo agora, o que a gente está construindo já é a colaboração, né, para o futuro. E a gente não pode perder aí o potencial que tem a escola, a importância que tem o conhecimento, né, dentro da escola. Porque se a gente for ver, pensa que na época da pandemia, a solução saiu de onde? De pessoas que sentaram no banco da escola, que estudaram, que se dedicaram, que viraram cientistas, né? Então, muita coisa está na nossa mão, né? Então, eu acho que é esse compromisso, né, que a gente tem, né, com a escola pública, né, com os nossos alunos, nossos professores, nossas equipes. Então, não perder, tomar cuidado para não perder, porque a gente está muito sobrecarregado ultimamente, né? Muitas vezes a gente é essa pessoa cinza, né? Que ficou o pai e o menininho que também, com o tempo, que no começo ele tinha brilho, ele foi perdendo aquele brilho. Então, a gente tomar cuidado para a gente se encontrar nesse processo, né? Como um todo. Manter, né, o nosso brilho, manter o brilho da escola pública. A gente vê que as coisas, assim, partindo desse vídeo, que as coisas, elas têm solução. Quando a gente achava que estava tudo perdido, né, que o menino gostava da música e não tinha, de repente, o músico, e o pai percebeu, aí assumiu até aquele papel, aí houve tempo para mudar de posição. Então, a gente precisa se ver nesse processo, as coisas não são estagnadas, né? Então, nós, enquanto escola, nós somos agentes de mudança, né? Muitas vezes a gente separa as coisas para fazer análise, né? Então, a gente separa em habilidade, separa em documento, separa em área de conhecimento, mas para depois fazer uma síntese de tudo isso, para as pessoas começarem a aprender a estabelecer relações, né? Então, enfim, esse o nosso propósito, né? E a gente não tem que se adaptar a uma sociedade, né, doente, né? Muitas vezes a escola ela está refletindo o que está na sociedade, e a gente tem muitas vezes a possibilidade de estar transformando algumas situações, né, que não estão nos agradando. E uma coisa que eu gostaria de falar, né, dessa importância do trabalho coletivo na escola também. Quando a gente pensa aí na questão do nivelamento, a questão dos professores do currículo, que trabalham as habilidades lá antes do aluno ir para a orientação de estudo, né, que é para ter um reforço, um apoio a mais, a importância desse trabalho com os professores do currículo, com os professores lá na sala de aula. Porque se a gente tiver uma equipe que pensa assim, eu vou deixar esses meninos para lá agora, porque quando chegar lá na hora da orientação de estudo, o professor dá um jeito. É a mesma coisa de eu estar pegando a pessoa, né, dando um monte de açúcar, a pessoa vai engordando, depois eu mando lá para o médico ajudar aquela pessoa a emagrecer. Não é isso, cada um vai fazendo a sua parte, né, trabalhando com o que é possível na sua parte, em parceria com o outro. Não é, de repente, eu empurrar o problema lá para o outro, né? Então, por isso que é importante, né, esse encontro sistemático, né, a gente aproveitar esse momento, esses espaços de formação que a gente tem na escola, né. Eu gostaria de
abrir a palavra, né, para quem quiser fazer uso dela, o pessoal também da equipe da PEI, se quiser colocar alguma observação, e vamos esperar ver se alguém quer se manifestar, se não, a gente vai encerrando os trabalhos de hoje. Rose. Sem som, Rose. Não estamos ouvindo. Rose está sem som. Então, eu vou pedir licença aqui em nome da equipe, né, para encerrarmos o trabalho de hoje. Esperamos que nós tenhamos contribuído, né, com a formação. A PEI é uma realidade nova, né, para muitas escolas. Estamos todos aprendendo, certo? E estamos à disposição para o que precisar, tá bom? Agradeço imensamente a participação da Gabriela, da Mara, né, aqui para nos trazer algumas sugestões, alguns modelos de trabalho, e agradeço a equipe, né, a equipe PEI da diretoria, agradeço aí a participação de toda a equipe, tá? De todas as PEIs, e principalmente também do pessoal que está fazendo a atribuição, né, de aulas. A gente espera que agora com o cadastro emergencial venham professores para que a gente possa completar o quadro das escolas, que está uma situação bem difícil, né? Sem o fator humano a gente não consegue fazer um bom trabalho, né? Pode ser o melhor sistema de ensino, mas se a gente não tiver a equipe montada, a gente não consegue fazer um trabalho de qualidade. Bom, muito obrigado, passo a palavra. Se ninguém mais for se manifestar, eu considero por encerrada a nossa reunião. Tá bom? Obrigada. Boa tarde, obrigada, parabéns. Obrigada, boa tarde. Pessoal, não se esqueçam de preencher o forms da lista de presença, tá bom? Agradeço a todos. Um ótimo final de dia. Obrigada aí pela parceria, Claudinha, Rose, Ruth, Mariângela e todos mais, Giovana. Até mais. Obrigado, Rose, obrigado, equipe, tá? Bom final de Obrigada, semana para todos. Para vocês também. Entendi que tem um forms para ser preenchido? Isso, no chat. Mas é um por escola? Um por participante. Ou é por pessoa? É por pessoa. Ah, tá ok. Tá bom? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.